Georgette Fadel, eu sou diretora de um dos quadros desse trabalho incrível do Mafá, realizado nessa época pandêmica, né? Eu tive o privilégio de receber esse texto, né, como o texto que eu encaminharia, né, que eu dirigiria, e realmente eu considero um privilégio porque é um texto sobre um professor, é um texto, a personagem é um professor, né, um professor de violoncelo, que é o instrumento do Mafá, né? Então, de cara, eu fiquei muito instigada com esse texto, porque o texto traz uma metáfora absolutamente brilhante sobre o nosso país, sobre o funcionamento, sobre o sistema, sobre o sistema político. E, portanto, falando disso, falando de uma ética política, de uma ética de relações, fala também muito do nosso país ou do que carece, né, aqui no Brasil. Então, um texto atualíssimo, com uma personagem professora, né, professor, o que me encantou muito, porque é um momento de transmissão de conhecimento, é um momento onde o raciocínio, o pensamento são absolutamente fundamentais para que a gente possa prosseguir com a vida na Terra, né? Então, quando o Mafá me apresentou esse texto, eu considerei um dos textos mais relevantes a serem trabalhados nesse momento, e não só no momento da pandemia, mas antes e depois, né? A coerência, o desenvolvimento de metáforas que nos permitam olhar para a realidade de uma maneira lógica, nesse momento é absolutamente fundamental. No momento onde a gente tem realidades inventadas, né? Onde a vida política virou uma ficção de mau gosto, uma ficção de terror, né? É muito importante o desenvolvimento dessa educação do pensamento. É muito importante que a gente enfatize a importância da educação, a importância dos professores, das professoras. E esse trabalho com o Mafá foi um trabalho cuidadoso, um trabalho rigoroso, onde a cada novo passo o Mafá me mandava várias alternativas, né? Então, por exemplo, questões como cenário figurino, né? O Mafá me mandou pelo menos 10 opções de cada uma desses quesitos, né? Até cair nas questões de enquadramento, né? Ou seja, questões de edição, questões de câmera, o que seria importante que aparecesse naquele momento, o que no teatro a gente poderia enquadrar com luz, ou pausas, ou coisas do tipo, a gente tinha o recurso da câmera, e esse foi um trabalho exaustivo para o Mafá, que me mandou, eu acho que pelo menos umas 50 versões, com cortes, sem cortes, todo de frente, todo de lado, misturando enquadramentos e tudo mais, e não por pura pirotecnia cinematográfica, mas buscando uma narrativa coerente, contundente para aquele texto. O violoncelo, no caso desse texto, é uma metáfora, né? E as mãos do Mafá completam essa metáfora. Então, em muitos momentos, eu pedia para que ele focasse as mãos, né? Para que eu pudesse dar para o público a metáfora completa, a metáfora inteira, e sem distrações, sem o rosto dele, sem o resto do violoncelo, mas realmente a relação entre os dedos, né? Ele fala, é um texto muito interessante, porque fala da relação entre esse coletivo, entre os dedos, né? Então, a pesquisa desse trabalho foi, sobretudo, uma pesquisa de ponto de vista, de foco, de escolha do quadro, né? A escolha da distância da câmera, do que ela vai pegar, do que ela não vai pegar, para não distrair a narrativa, não levar a narrativa para outro lugar. Além disso, absolutamente fundamental, um ator do quilate do Mafá, que é um artista completo, né? Ou seja, ele também trazia com ele o fato de ser musicista, o fato de ser violoncelista, né? E portanto, essa metáfora se tornava realmente plausível. E, portanto, o fato do Mafá ser um artista também instrumentista, um ator também instrumentista, fez com que a gente pudesse visualizar de uma maneira nítida, incontestável, sobre o que ele estava falando, a qualidade do som.
Então nós não precisamos usar de nenhum artifício, né? Porque o Mafá traz essa qualidade, trouxe essa capacidade dele musical na roda para ensinar, né? Então a gente tem realmente um professor de violoncelo, ator, dando pra gente uma metáfora brilhante sobre as relações humanas dentro de uma sociedade que se pretende justa, que se pretende igualitária, que se pretende fraterna. Então esse trabalho do Mafá, para mim, durante a pandemia, foi um dos trabalhos fundamentais, um dos trabalhos laboratório para essas novas linguagens, essas novas necessidades da arte e principalmente da arte teatral, que se vê tão prejudicada com a impossibilidade do encontro. Então, o trabalho rigoroso do Mafá, o trabalho solitário do Mafá em algum lugar, me deu bastante esperança de que o que quer que seja que a gente tem que fazer, a gente vai fazer. Se houver disciplina, se houver curiosidade, se houver pesquisa, né? Se a gente for capaz de, nessa troca, mesmo que distante, mesmo que virtual, se empenhar individualmente, cada um nas suas casas, cada um no seu nicho, cada um como pode, e realizar essa troca virtual para que o trabalho possa acontecer da melhor maneira possível. E foi o que aconteceu. A cada vez que eu sugeria alguma coisa, imediatamente voltava para mim uma enxurrada de possibilidades e de opções, né? Então foi isso, um trabalho laboratório, um trabalho que nos aponta a esperança, nos aponta futuro, nos abre um leque para a arte cênica, para a arte teatral, embora seja absolutamente imprescindível que a gente esteja presente nos palcos, nos espaços, de corpo presente, a gente sabe que aconteça o que acontecer, tendo atores, atrizes empenhadas a fim de se comunicar e a fim de discutir e pensar o nosso tempo, a gente vai ter teatro. E esse trabalho do Mafá é uma prova disso. E eu sou muito grata por isso, por esse convite e por esse trabalho tão especial e importante, tão professor, um trabalho professor nesse momento.